Tá aí? Muito bem, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no templo da igreja, Ministério Igreja Vida, onde nós acabamos de fazer o primeiro ensaio, o segundo ensaio do nosso primeiro clipe musical aqui do Ministério Igreja Vida. Aí, pessoal, eu trago uma palavra nessa noite para você. Eu gostaria que você prestasse atenção. Eu vou ler bem rapidinho esse texto, tá na carta de Mateus. Mateus capítulo 16, no versículo 13, aonde diz assim: E chegando-se Jesus à parte de Cesareia e de Filipe, ele interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens que eu sou? Veja bem, meu irmão e minha irmã, Jesus ia caminhando com seus discípulos, com seus seguidores, e de repente, no meio do nada, no meio da rua, o Senhor Jesus para e diz para eles: Olha, quem as pessoas dizem quem eu sou? Jesus, ele queria saber o que as pessoas falavam a respeito dele. Se ele era um falso profeta, se ele era Deus, se ele era um ungido, quem ele era, né? E aí diz assim: E eles disseram um para os outros: Tu és João Batista, e outros diziam: Tu és Elias, e outros diziam: És Jeremias, ou um dos profetas. Então, pessoal, você vê que as pessoas não tinham entendimento realmente de quem era Jesus. Porque uns diziam: Olha, ele é Elias, outros diziam: É João Batista que ressuscitou. E aí Jesus baixou a cabeça e continuou andando, como quem não estivesse satisfeito com aquela resposta. E aí diz mais assim, no versículo 15: Então ele parou outra vez e disse: E vocês, meus discípulos, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro, pessoal, que estava lá atrás, Pedro levantou a mão e respondeu-lhe, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Pedro. Olha só, pessoal, todos falavam várias coisas, mas Pedro, aquele homem que era iletrado, que não tinha estudo, Pedro era um ignorante, pessoal. Ele era tão ignorante que lá no Monte das Oliveiras, quando Judas Iscariotes e os soldados foram deitar a mão em Jesus, Pedro lançou da espada e cortou a orelha do soldado Malco. Pedro era um homem ignorante, um pescador. Embora ele tivesse dinheiro, mas ele era ignorante. Pedro não tinha estudo, mas a revelação do Espírito Santo fez Pedro entender que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. E aquela resposta, ela agradou tanto a Jesus, que Jesus disse: Olha, bem-aventurado és tu. E aí Jesus continuou dizendo assim, porque não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Quer dizer, pessoal, nós vemos muitas pessoas inteligentes, estudiosas, que cursaram faculdade, nível superior, e elas não conseguem entender a Bíblia, elas não conseguem entender a palavra. E nós vemos aqui na nossa igreja senhoras que nunca estudaram, e até algumas pessoas que não sabem nem escrever o nome, e elas sabem que Jesus é o príncipe, é aquele que foi nos enviado. Porque, pessoal, as coisas de Deus, ela não é pela sabedoria do homem, mas ela é pela revelação do Espírito Santo. E aí Jesus disse assim: Pois eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado no céu, e aquilo que desligar na terra será desligado no céu. Olha que coisa maravilhosa. Jesus disse: Olha, sobre essa pedra, a pedra era o próprio nome de Jesus, pessoal. Ele disse: Olha, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Isso quer dizer o que, minha irmã? Aquele espírito que coloca a doença, que coloca o câncer, o diabetes, a tonteira, a dor de cabeça, a insônia, o espírito que coloca a ferida, que coloca a cachaça, a miséria, o espírito que coloca o Covid-19, que traz o coronavírus, esse espírito, essa porta do inferno, ela não vai prevalecer contra você. E ele ainda disse assim: aquilo que você ligar na terra, também será ligado no céu. Fala graças a Deus.
E nesse propósito, pessoal, nós estaremos domingo aqui em 3 pastores, junto com toda a equipe de obreiros, e 3 pastores estarão em cima do altar. E nós 3, nós vamos ligar aqui na terra a sua vitória. A Bíblia diz, se 1 ou 2 pessoas ligarem daqui na terra, a respeito de qualquer coisa será dado. Imagina 3, serão 3 homens de Deus. Vai estar eu, pastor Sidney Durães, pastor Glênis Rodrigues, e vai estar também aqui o pastor Fernando. E nós vamos ligar aqui na terra a nossa vitória nesse domingo. Amém, pessoal? E você é o nosso convidado, tá bom? Nós vamos levantar nossas mãos e vamos mandar uma bênção aí. Quando eu falar recebe a bênção, você vai falar eu recebo em nome de Jesus. 1, 2 e recebe a bênção!